Eli, Eli, lema sabachthani. Em aramaico, a língua materna que Jesus falava desde criança nas ruas poeirentas de Nazaré, essas palavras ecoaram sobre Jerusalém naquela sexta-feira que mudaria a história. O sol do meio-dia havia desaparecido misteriosamente e uma escuridão antinatural cobria a terra. Foi então que, do alto daquela cruz romana, veio o grito que ainda hoje nos desconcerta. Traduzidas, essas palavras nos confrontam com uma das frases mais perturbadoras, mais honestas e mais humanas de toda a Bíblia. Meu Deus, por que me abandonaste? Imagine por um momento a cena completa. O Filho de Deus, aquele que havia dito com absoluta convicção, eu e o Pai somos um, aquele que transformava água em vinho e acalmava tempestades com uma palavra, agora gritando em agonia, não apenas física, mas espiritual, clamando por abandono divino. Suas palavras não eram um sussurro resignado, mas um grito visceral que cortou o ar pesado de Jerusalém. Como isso é possível? O Deus que prometeu através dos profetas, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, o Pai amoroso da parábola do filho pródigo, abandonou seu próprio filho unigênito no momento de maior necessidade? Se você já passou por um momento em que os céus pareciam feitos de bronze impenetrável, em que suas orações mais desesperadas pareciam bater num muro de silêncio ensurdecedor, em que você gritou do fundo da alma, onde está Deus? Por que esse silêncio? Então você precisa, mais do que nunca, entender o que realmente aconteceu naquela cruz há 2000 anos. Porque escondido nesse grito de abandono está um dos mistérios mais profundos, mais paradoxais e mais transformadores do cristianismo. E hoje, juntos, vamos mergulhar no que muitos teólogos consideram o momento mais enigmático e teologicamente denso de todos os evangelhos. Para entender verdadeiramente o peso dessas palavras, precisamos primeiro sentir na pele o peso esmagador daquele momento histórico. A crucificação romana não era apenas uma execução. Era uma obra-prima macabra de tortura psicológica e física. Era um espetáculo de terror meticulosamente projetado para humilhar, traumatizar e servir de advertência. O condenado morria nu, completamente exposto aos elementos e aos olhares, sufocando lentamente enquanto lutava desesperadamente para conseguir cada respiração. Cada movimento para respirar causava dor excruciante nos cravos que atravessavam nervos e tendões. Os romanos eram mestres em prolongar a agonia. Eles sabiam exatamente onde pregar os cravos para causar máxima dor sem causar morte imediata. A vítima podia agonizar por dias, sua força se esvaindo gota a gota, sua dignidade destruída, pedaço por pedaço. Mas o que aconteceu com Jesus naquela sexta-feira transcendeu até mesmo este horror físico indescritível. Ao meio-dia, quando o sol deveria estar no seu ponto mais alto e glorioso, quando o calor do deserto deveria estar no auge, uma escuridão sobrenatural e aterrorizante cobriu toda a terra. Não foi um eclipse solar. Sabemos isso porque a Páscoa judaica sempre acontecia durante a lua cheia, quando eclipses solares são astronomicamente impossíveis. Foi algo diferente, algo que fez até os soldados romanos endurecidos recuarem em temor. Por 3 longas horas, as trevas dominaram como se a própria criação estivesse de luto. O silêncio era quebrado apenas pelos gemidos dos crucificados e pelo choro abafado das mulheres. E então, exatamente às 3 da tarde, perceba a precisão divina, a hora exata do sacrifício vespertino no templo, quando o Cordeiro Pascal era imolado, Jesus reuniu suas últimas forças e gritou. Mas aqui está o detalhe fascinante que muitos leitores casuais perdem completamente. Jesus não estava apenas gritando palavras aleatórias de desespero. Ele estava citando, palavra por palavra, sílaba por sílaba.
Ele estava recitando o início do Salmo 22. Na tradição judaica antiga, quando um rabino citava o início de um salmo, especialmente em momentos de ensino profundo, ele estava evocando o salmo inteiro na mente de seus ouvintes. Era como se Jesus, com o pouco fôlego que seus pulmões comprimidos conseguiam reunir, estivesse dizendo: prestem atenção, lembrem-se de todo o Salmo 22, está tudo ali. E quando você abre sua Bíblia e lê esse salmo milenar completo, algo absolutamente extraordinário e arrepiante acontece. Você encontra descrições que parecem ter sido escritas por uma testemunha ocular da crucificação. Traspassaram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me observam e me encaram. Repartem entre si minhas vestes e lançam sorte sobre minha túnica. Todos os que me veem zombam de mim, balançam a cabeça dizendo: confiou no Senhor? Que o livre então. Cada detalhe microscópico está ali, escrito 1000 anos antes por Davi, numa época em que a crucificação sequer havia sido inventada. É como se Deus tivesse plantado uma cápsula do tempo nas Escrituras, esperando este momento exato para ser aberta. Mas aqui está a reviravolta que muda tudo. O Salmo 22 não termina em desespero. Não é uma elegia de derrota. Ele termina em vitória gloriosa, em louvor exuberante, em uma visão profética de todas as nações da terra se voltando para Deus. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, proclama o salmista. Jesus, mesmo em seu momento mais agonizante, com cada palavra custando-lhe energia vital preciosa, estava apontando para algo infinitamente maior que seu sofrimento presente. Mas agora, finalmente, isso não responde à nossa pergunta mais perturbadora e teologicamente complexa. Jesus realmente foi abandonado pelo Pai? Como a Trindade perfeita poderia experimentar separação? Para entender isso, precisamos mergulhar no que os teólogos através dos séculos chamaram de o grande paradoxo da cruz, ou o mistério do abandono divino. Naquele momento cósmico, Jesus não estava apenas morrendo fisicamente. Ele estava, de uma forma que nossa mente finita mal consegue começar a compreender, carregando sobre si o peso esmagador do pecado de toda a humanidade, passado, presente e futuro. Paulo, o teólogo dos gentios, escreve aos Coríntios com palavras que desafiam nossa compreensão. Deus fez daquele que não conheceu o pecado ser pecado por nós. Não apenas carregar nossos pecados, tornar-se pecado. A pureza absoluta abraçando voluntariamente a impureza absoluta. Pense profundamente nisso. O pecado, por sua própria natureza ontológica, separa de Deus. É como trevas tentando coexistir com luz pura, física, espiritual e metafisicamente impossível. E Jesus, o Santo dos Santos, o puro, o imaculado Cordeiro de Deus, tornou-se voluntariamente o receptáculo de toda maldade, toda rebelião, toda separação humana de Deus. O teólogo alemão Jürgen Moltmann, sobrevivente dos campos de concentração nazistas, escreveu algo que nos deixa sem fôlego. Deus abandonou Deus para não abandonar a humanidade para sempre. Pense na profundidade dessa afirmação. O Pai, em seu amor infinito e incompreensível, permitiu que o Filho experimentasse a consequência última e mais terrível do pecado, a separação de Deus, para que nós, meros mortais falhos, nunca precisássemos experimentá-la eternamente no inferno. Martin Luther chamou isso de o admirável intercâmbio. Cristo tomou nosso abandono para nos dar sua filiação. Ele experimentou nosso inferno para nos dar seu céu. Ele bebeu o cálice da ira divina até a última gota amarga, para que pudéssemos beber o vinho novo do reino. Mas aqui está a beleza escondida como uma pérola no meio da agonia.
Mesmo se sentindo completamente abandonado, Jesus ainda clama: meu Deus, meu Deus. Perceba a profundidade disso. A relação, mesmo na sensação mais intensa de abandono, não foi completamente rompida. O clamor ainda é direcionado ao Pai. A fé persiste como uma pequena chama, mesmo quando todos os sentimentos gritam o contrário. É o exemplo supremo de fé nua e crua, confiar quando não há absolutamente nenhuma evidência sensorial de presença divina. E é exatamente aqui que essa história antiga, de 2000 anos, toca com ternura e poder nossa história hoje. Quantas vezes em nossos vales mais escuros e solitários sentimos que Deus nos abandonou completamente? A mãe que segura com mãos trêmulas o resultado do exame, câncer em estágio avançado metastático, e pergunta entre lágrimas: onde está Deus agora? O pai que enterra o filho adolescente, vítima de violência urbana sem sentido, e grita com punhos cerrados para o céu: por que Deus? Por que ele e não eu? A pessoa lutando há anos contra a depressão severa, quando cada oração parece bater num céu de bronze impenetrável, e sussurra no escuro de seu quarto: Deus me abandonou definitivamente. O empresário que perdeu tudo na pandemia, vendo o trabalho de uma vida desmoronar. O casamento de décadas que termina em traição. O diagnóstico de infertilidade após anos tentando. A demissão inesperada. O acidente que muda tudo em segundos. Se esse é você hoje, se você está nesse deserto onde Deus parece a 1 milhão de quilômetros de distância, quero que ouça com todo o seu coração. Seus sentimentos de abandono não são pecados, não são sinal de fé fraca, não são motivo de vergonha. Jesus, o Filho perfeito de Deus, sentiu-se abandonado. O único ser humano que nunca pecou conheceu essa escuridão sufocante. Ele validou sua dor ao experimentá-la primeiro e mais intensamente que qualquer um de nós jamais experimentará. Mas aqui está o que aprendemos da cruz, a lição que pode transformar como enfrentamos nossos momentos mais sombrios. Sentimento não é realidade final. Jesus sentiu-se absolutamente abandonado, mas o Pai estava ali, mais presente do que nunca. Tão presente que, no exato momento em que Jesus expirou, o véu do templo, aquela cortina de 18 metros de altura e 10 centímetros de espessura, se rasgou sobrenaturalmente de alto a baixo. Não de baixo para cima, como mãos humanas fariam, mas de cima para baixo, como só Deus poderia fazer. A separação milenar entre o Santo dos Santos e a humanidade foi destruída no exato momento em que parecia mais intransponível. Quando Jesus se sentiu mais abandonado, ele estava realizando o maior ato de união entre céu e terra. Os centuriões romanos sentiram a terra tremer. Os mortos ressuscitaram e apareceram em Jerusalém. A natureza inteira convulsionou. Deus estava gritando através da criação: estou aqui, sempre estive, este é meu filho amado realizando minha vontade perfeita. Quando perdi minha filha de 8 anos para leucemia, gritei como Jesus gritou. Por meses, talvez anos, Deus parecia terrivelmente ausente. O silêncio era ensurdecedor. Mas olhando para trás agora, 5 anos depois, vejo: Ele estava no fundo do poço comigo, segurando-me quando eu não tinha forças nem para perceber. Ele conhecia a minha dor intimamente, porque já tinha gritado: por que me abandonaste? Ele entende cada lágrima. Maria, 52 anos. Então, como vivemos isso praticamente em nossos momentos de escuridão? Primeiro, permita-se sentir completamente. Não espiritualize sua dor fingindo santidade que não existe. Jesus não fingiu, ele gritou com honestidade brutal. Deus pode lidar com sua raiva, sua dúvida, seu desespero. Ele prefere honestidade crua à religiosidade fingida. Segundo, continue clamando mesmo no silêncio. Mesmo quando parece que suas palavras batem num vácuo cósmico, Jesus continuou chamando: meu Deus, mesmo no abandono.
A persistência na oração, mesmo sem sentir nada, é fé em sua forma mais pura. Terceiro, lembre-se do salmo completo. Sua história, como o Salmo 22, não termina no verso do abandono. A ressurreição vem. Talvez não em 3 dias, talvez demore meses ou anos, mas vem. A aurora sempre rompe a noite mais escura. Quarto, você nunca está verdadeiramente sozinho. Quando você grita, meu Deus, por quê? Você está ecoando as palavras do próprio Cristo. Ele santificou esse grito. Ele transformou o lamento em liturgia. Ele está com você nele, entendendo cada nuance de sua dor. Começamos com um enigma aparentemente insolúvel. Como o Filho de Deus pôde ser abandonado pelo Pai? A resposta nos leva ao coração pulsante do Evangelho. No momento em que Jesus se sentiu mais abandonado, ele estava realizando o maior ato de união entre Deus e a humanidade em toda a história. O abandono divino foi o preço da adoção humana. Ele experimentou o abandono supremo para que você nunca precise experimentá-lo eternamente. Ele gritou na escuridão absoluta para que sua escuridão nunca seja completa. Ele questionou por quê? Para que você tenha eternamente uma resposta, por amor inexplicável e inabalável. Então hoje, se você está naquele lugar árido, onde Deus parece distante como uma miragem no deserto, lembre-se que você está em companhia sagrada. O próprio Filho de Deus conheceu esse vale da sombra da morte. E assim como a história dele não terminou na sexta-feira de trevas, a sua também não termina aqui. O domingo está chegando. Em qual área específica da sua vida você precisa lembrar hoje que Deus já experimentou o abandono supremo para nunca, jamais te abandonar definitivamente? Pense profundamente nisso. Ore sobre isso, mesmo que pareça falar com o vazio. E lembre-se sempre, mesmo no grito mais desesperado, você não está sozinho. O Deus que gritou entende o seu grito. No próximo episódio, Jesus disse, sede perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. Será que ele estava sendo realista ou estabelecendo um padrão impossível? Ou existe algo revolucionário que perdemos completamente na tradução? Descubra a resposta surpreendente no próximo episódio de Palavras Difíceis de Jesus.